É um prazer cultuar com vocês mais uma vez. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos, visitantes, aqueles que são membros de alguma igreja, aqueles que não são. Eu quero convidar aqui à frente para receber esse pequeno diário. Eu espero que seja uma bênção na vida da Amanda. Amanda está presente entre nós. Cadê a Amanda? Por favor, Amanda. Chega aqui. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, tá? Deus abençoe. É um prazer tê-la conosco e a todos os demais. Quero lembrar também a alegria aqui de estar vendo a Assunção, saudade da Assunção que se mudou para Manaus. Disse que de vez em quando ia aparecer em Porto Velho, mas está aparecendo muito pouco, né? Pai, tem que aparecer mais. Prazer, lembrança para toda a família, meus irmãos. Meu irmão, a sua esposa, está lá com a sua esposa praticamente, né? Então tá bom. Deus abençoe a todos. E os demais nós entraremos em contato para agradecer sua presença. Se você ainda quiser deixar conosco esse papelzinho para nós fazermos contato com você, por favor, até o final do culto pode fazer isso. Se você não receber um contato, insista. Eu tenho tentado contato, por exemplo, com alguns irmãos, meus amigos, esposos das minhas irmãs que congregam nessa igreja e não tenho conseguido, tenho tido alguma dificuldade. Mas vamos insistir nisso, né? Pastor, não recebi o contato, estou entregando papelzinho de novo para a gente conseguir. Você pode deixar o celular, o e-mail, de tal forma que facilite esse processo. Amados, a palavra de Deus para nós hoje é uma palavra que eu preguei pela primeira vez há 20 anos atrás. Em 2002, eu preguei essa palavra quando eu estava saindo da igreja que pastoreei em Cabo Frio, primeira igreja batista do Jardim Esperança, e no último culto com eles, final do mês de novembro de 2002, eles me deram no mês de dezembro para descansar, para recuperar as forças, para arrumar as coisas, porque em janeiro seriam as férias de viagem, e em fevereiro eu estaria aqui com os irmãos do ano seguinte, fevereiro de 2003. E foi muito especial para mim, porque enquanto eu preparava esta mensagem há 20 anos atrás, depois disso, Deus me falou muito ainda, através desse capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 13. E antes que você abra em Atos capítulo 20, a partir do verso 13, que Deus colocou para mim, aquele foi um sermão de despedida. Atos capítulo 20, a partir do verso 13, Paulo está se despedindo dos líderes de Éfeso. E eu usei esse mesmo texto para me despedir daqueles queridos irmãos, alguns dos quais, a maioria dos quais deixou muita saudade. Nós temos contato até hoje. Temos dificuldades de passar em Cabo Frio na casa de todos eles. Estávamos todos muito saudosos já, antecipadamente. E foi uma noite de ceia. E naquela noite eu mesmo entreguei o cálice para cada membro, para cada participante daquele culto. Eles receberam o pão, ficaram com o pão em suas mãos. E depois vieram à frente e receberam o cálice das minhas mãos, como uma forma de olhar, pelo menos como pastor deles, pela última vez, face a face, e dar uma palavra para cada um. Foi a ceia mais comprida que eu já participei na minha vida, porque eu dei uma palavra para cada um daqueles irmãos, daquelas ovelhas, daquelas famílias. Foi muito especial. E me ajudou demais o preparo dessa mensagem, antes mesmo que eu a pregasse, naquele novembro de 2002, porque norteou vários desses princípios pregados aqui, passaram a nortear a minha vida, não só ministerial, mas em diversas áreas. E eu quero orar para que nessa noite aconteça uma transferência de bênção, que vocês saiam daqui também com alguns princípios para nortear as vidas de vocês em diversas áreas. Antes então de lermos Atos, eu quero deixar 3 versículos com vocês,
que são importantes para a gente entender a ideia que vai ser desenvolvida aqui. O primeiro é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Versículo 1, você nem precisa abrir, é só para você ouvir mesmo. Depois você anote aí e leia em casa. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O segundo texto está em João, capítulo 19, versos 19 e 30. Ou melhor, capítulo 19, verso 30. João 19, 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, foi oferecido a ele quando ele estava na cruz, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O outro texto é 2 Timóteo 4:7. Esse texto, esse versículo é o lema da minha vida pastoral. Foram essas palavras que eu disse ao Senhor, da janelinha da minha casa, da primeira igreja que eu pastoreei. Tinha uma janela, parecia uma escotilha, e dava para a praia, dava para o mar, para a lagoa de Araruama, ali em São Pedro da Aldeia. E olhando para aquele cenário, já tinha escurecido, as pessoas já tinham ido embora, eu já tinha tomado posse no ministério. Eu disse: Pai, eu quero poder chegar ao fim do meu ministério dizendo estas palavras, de 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A pergunta que eu tenho para os irmãos é a mesma que vai no roteiro dos pequenos grupos. Vocês não vão poder responder aqui, mas vão poder responder lá. O que e esses textos têm em comum entre si? Vocês conseguiram captar uma ligação entre eles? Vocês percebem que esses três textos, Filipenses 1:6, João 19:30 e 2 Timóteo 4:7, basicamente falam de vidas ou de propósitos que foram levados até o fim. Percebem que no primeiro, Deus está dizendo: eu comecei a obra em vocês e eu vou terminá-la. Até o dia de Jesus voltar, eu vou terminá-la. Percebe que no segundo texto, Jesus está na cruz e ele diz: está consumado, eu terminei, eu fiz o que me propus a fazer. A palavra grega é uma palavra das mais fortes que tem, tetelestai. Está pago, em latim é est quit, está quitado. Eu fiz o que tinha que fazer. E a terceira é do próprio Paulo, no final do seu ministério, dizendo que tinha cumprido a sua carreira, tinha feito aquilo que se propôs a fazer, aquilo para que foi chamado. Esses três textos têm em comum exatamente esse que tem sido um calcanhar de Aquiles de muitos de nós, que não conseguimos terminar as coisas que começamos. Muitos não conseguem concluir bem os seus casamentos, abandonam o barco da família antes do tempo, abandonam seus relacionamentos conjugais, abandonam seus empreendimentos, abandonam seus propósitos, abandonam seus sonhos, abandonam seus chamados, abandonam sua vocação. Eles vão deixando para trás um rastro de obras porto-velhenses, obras que não terminam nunca. E isso é muito ruim. E esse não é o propósito de Deus para nós. É certo que existem algumas obras, alguns empreendimentos, nos quais nós entramos, sem que isso tenha sido plano de Deus, sem que nós tenhamos orado, sem que nós tenhamos buscado, mas eu digo para vocês, alguns desses empreendimentos você vai ter que terminar. Você vai ter que acabar. Não é só sair desistindo, não.
E aqueles para os quais Deus chama você, o chamado é para que você os conclua, que você não seja um desistente da vida, que você não saia por aí fazendo 50 faculdades e não terminando nenhuma delas. Conclua o que você começou. Porque tanta gente boa, competente, não consegue concluir as coisas e começa. É lamentável. Precisamos concluir as coisas que começamos. Eu, por exemplo, preciso concluir o livro de Atos. Essa já é a 35ª mensagem. E tem hora que eu pergunto, meu Deus, ainda faltam 8 capítulos. Mas é a palavra do Senhor. Eu espero que eu não perca o povo, que eu não perca a audiência, que você fique firme, que você participe comigo desta labuta, nesse livro fascinante. E que agora, no capítulo 20, versículo 13, nós vamos olhar 8 princípios, 8 providências, tomadas por Paulo, para que ele pudesse chegar no final da sua carreira, porque quando ele disse isso a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele já estava no final de carreira. Mas nós percebemos que o nosso irmão Paulo nos ensina que para a gente acabar bem, para a gente chegar bem lá no final, ao longo da nossa vida, nós temos que tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões, conhecer e obedecer alguns princípios de Deus, para que nós não sejamos os desistentes da vida, aqueles que nunca terminam coisa alguma. Vamos ler o texto? Atos capítulo 20, versos 13 a 38. Acompanhe essa leitura que será feita. Agora tem som no microfone, por favor, para que seja feita a leitura. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado. Devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, sendo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não mais vereis o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, e a mim, aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados,
e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Pai querido, está diante de nós um texto precioso da Tua palavra. Nós te pedimos a iluminação do Espírito Santo para falar e ouvir as verdades contidas nele. A fluência do Teu Espírito, seja o Teu Espírito pregador, ilustríssimo pregador, convidado da noite. Fale o Senhor e não eu, e que nós sejamos bons ouvintes e praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, alguns princípios para a gente concluir bem as coisas da nossa vida, nossa carreira, nosso ministério, nosso casamento, a nossa vida como um todo, enfim. Alguns princípios deixados por Paulo, eu quero reforçar aqui com vocês. Primeiro, e tem sido muito importante na minha vida, procure nunca andar sozinho. Versos de 13 a 15 são chamados no livro de Atos de acessão nós. É aquele trecho do livro de Atos onde o autor humano, que é Lucas, se insere na narrativa. E se você olhar o seu texto e sublinhar aí a palavra nós e os verbos que aparecem, você vai ver que dá a ideia sempre de um grupo de pessoas. Nós estamos juntos, Paulo se juntou a nós, navegamos para tal cidade, descemos em outra cidade, chegamos em assim por diante. Então Paulo tinha junto a si uma equipe de pessoas, de homens, de companheiros, de amigos, com os quais ele andava e que lhe davam apoio. Então procure nunca andar sozinho. Nossa igreja é uma igreja com quase 400 membros. É muito fácil você ficar sozinho numa igreja com mais de 100 membros. Então nós temos há muitos anos já uma saída, uma solução para isso, que hoje nós chamamos de pequenos grupos multiplicadores. E os pequenos grupos multiplicadores são uma excelente saída para você formar laços, criar amizades. Eu gostaria de que nesta noite, você que não tem um pequeno grupo, um multiplicador, que não faz parte de um núcleo de irmãos que se reúnem semana a semana para orar juntos, para aprofundar laços de amizade, que você nos procurasse e dissesse para nós: pastor, eu não faço parte de nenhum grupo, como eu faço para participar dessa atividade? Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos de gente, nós precisamos de amizade. Eu tenho batido nessa tecla aqui, não ande sozinho. Nós temos 3 pequenos grupos na nossa igreja, dos 22, 3 pequenos grupos que muitas vezes se reúnem apenas o casal. E eles estão carentes, desejosos e abertos, o casal ou a dupla, né? Para que você os procure. São pessoas excelentes, mas eles, por muito trabalho, pelo temperamento deles, eles não têm essa expansividade de sair buscando a quem precisa. Mas eu quero pedir a você
que busque esses grupos. Um deles é o grupo do irmão Milton, com a sua esposa. Fique em pé, irmão Milton. Eles têm muito espaço no grupo deles. Funciona às sextas-feiras, né? Tem acho que 2 casais que participam, mas esses casais se revezam e às vezes nenhum dos dois vão ir. Eles sempre se reúnem todas as sextas-feiras no seu apartamento ali na rua Avenida Amazonas, né? Perto do Mioche. Eles se reúnem ali. Então você que não tem grupo, procura o irmão Milton, a irmã Lúcia. Outro casal que formou um grupo recentemente está trabalhando com pessoas de fora da igreja, e essas pessoas não são constantes, e não tem ninguém da igreja ajudando eles. Talvez você não tenha nenhum grupo e vá somar forças, que é Silvano e o Gabriel. Não sei se eles estão aqui hoje. Silvano e Gabriel, por favor. Não estão? A Silvano e o Gabriel é o mais alto da igreja, né? Quase todo mundo já conhece. Tá? E o outro grupo, que eu também não sei se está aqui, é o da Suziane e Gessilene. Eles estão aqui, elas? Estão ali, ó. Elas é um grupo familiar. Eram juntos, ela com o Milton, tinha outras pessoas junto com eles, mas eles multiplicaram corajosamente, e elas continuam fazendo trabalho na casa delas. Ali é Dom Pedro, né? Ali é na Avenida Dom Pedro, e elas se reúnem lá com os familiares. Às vezes os familiares não vão, às vezes estão a trabalho, e também não tem uma pessoa da igreja, outra pessoa os ajudando. Então eu queria que você os procurasse, dissesse: irmão Milton, irmã Suziane, Gessilene, irmã Silvana, irmão Gabriel, eu quero ir lá no seu grupo essa semana. O Milton e a Lúcia sexta, e a Suziane e Gessilene com também o Gabriel e a irmã Silvana, eles funcionam na quinta, em lugares diferentes. Então procure esses irmãos, faça parte de um pequeno grupo. Se você é jovem, nós temos pequenos grupos para jovens. Se você é uma pessoa com filhos ou sem filhos, nós temos pequenos grupos para praticamente todas as situações e circunstâncias. Mas procure não andar sozinho. Pessoas que andam sozinhos se perdem mais fácil pelo caminho. As pessoas que não terminam as suas obras, as suas vidas, os seus ministérios, os seus casamentos, normalmente são pessoas isoladas, que gostam de andar sozinhas e são presas mais fáceis do desânimo, dos ataques satânicos, etc, etc. Segundo lugar, e aí eu vou só enunciar o princípio para a gente não se alongar muito. Aprenda que você precisa ter a quem prestar contas. Aprenda que você precisa ter a quem prestar contas. Versos 16 a 17, Paulo chega numa cidade e chama os líderes daquela cidade para prestar contas a eles, para se despedir deles, para dizer: olha, eu não vou mais ficar com vocês, meu tempo aqui com vocês acabou. E faz um relatório, que depois mais à frente nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Ele presta contas para essas pessoas. Também nós somos cientes, e as pesquisas indicam que gente que não presta conta a ninguém acaba se perdendo pelo caminho. Dificilmente essas pessoas chegam a algum lugar e conseguem concluir as suas carreiras, porque elas não aprenderam que prestar contas é bom, que saber que você tem alguém a quem vai ter que dizer: olha, o meu caminho tem sido esse, eu tenho feito isso, o que você acha disso? E que essa pessoa não vai passar a mão por sua cabeça e dizer: está tudo bem, mas ela vai te corrigir, ela vai apontar falhas, ela vai exortar você. Isso é muito saudável. Pessoas que concluem as suas coisas, os seus ministérios, as suas vidas, são pessoas que têm a quem prestar contas. Em terceiro lugar, desenvolva uma liderança servidora. Os versos 18 e 19, esses versos nos mostram Paulo falando da sua conduta, de como ele se comportou desde que chegou na Ásia. E há uma frase que no meio desse texto que diz assim, que durante todo esse tempo Paulo esteve servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo era um líder, era um apóstolo, era uma autoridade, mas ele se comportava como um líder servo, uma pessoa pronta a servir. Pessoas que terminam bem as suas carreiras, pessoas que terminam bem as suas vidas, são pessoas que não se deixam levar pela arrogância, pela presunção, pelo orgulho, por causa de suas conquistas, por causa de suas posições, mas elas se comportam como líderes servidores, líderes servos.
Pessoas que estão prontas a fazer algumas coisas que, de repente, pela posição delas, elas não precisavam fazer, mas elas vão lá e fazem. Eu fico pensando, meus irmãos, o quanto isso é importante. Provérbio 16:18 diz o seguinte: a soberba é o prenúncio da ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Pessoas que terminam bem as suas carreiras são pessoas que desenvolvem uma liderança servidora, que não se deixam levar pela presunção de superioridade. Quarto princípio de Paulo, nos ensina para a gente terminar bem a nossa carreira, a nossa vida, nossos casamentos, nossas coisas. Fale sempre a verdade em amor. Não é só fale sempre a verdade, é falar a verdade em amor. Eu quero ler esses versos 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo estava num meio muito especial em Éfeso. Como eu disse no início, em outras mensagens, um meio muito religioso, onde as pessoas tinham suas próprias convicções e cada um respeitava as convicções alheias. E Paulo vivia num meio muito parecido com o nosso. Éfeso já era uma cidade meio pós-moderna, por assim dizer. E assim, cada um tinha seu Deus, eu respeito seu Deus, você respeita o meu. Isso me lembra o gesto que um determinado apresentador de televisão fazia quando ele dirigia um programa na TV. Ele terminava fazendo aquele gesto assim, e alguém perguntou o que significava aquele gesto assim, né? E ele disse uma coisa que eu fiquei pensando, o quanto nessa pluralidade religiosa no nosso tempo afeta as pessoas, né? Ele diz: o significado desse gesto é: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Nesse contexto de Éfeso, que é parecido com o contexto de hoje, Paulo teve a coragem de dizer que a salvação estava só em Jesus, que havia um único Deus verdadeiro, que havia um único Deus capaz de salvar, e esse Deus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue ali. Então ele falou isso falando a verdade, mas ele falou isso de tal maneira que ele conseguiu associar a verdade ao amor. Ele falou isso de tal maneira que não agrediu, que não ofendeu, que não menosprezou a inteligência das pessoas, mas ele diz: assim eu creio. Inclusive lá em Coríntios ele diz: criei, por isso falei, eu expressei aquilo que eu cria. Falar a verdade em amor, ainda que estejamos num ambiente que não favoreça isso. Quinto princípio: desenvolva uma convicção pela qual valha a pena dar a sua vida. Versos 22 e 24, no meio desses versos, tem uma frase fantástica do apóstolo Paulo, onde ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, as pessoas que não desenvolvem essa paixão, essa convicção pela qual eles acham que vale a pena dar a sua vida, dificilmente conseguem chegar na linha final, conseguem terminar as suas coisas. É preciso entender que qualquer coisa que você vá se dedicar, vai ter os seus ossos, vai ter as suas canseiras. Talvez você me veja aqui pregando e fala: puxa, como eu gostaria de ser um pregador. Eu também gostaria de ser um pregador. Só pregar, só pegar o texto da palavra, preparar um sermão para vocês, mas existem coisas dolorosíssimas no ministério e que fazem parte. Se você é um profissional da saúde, da mesma forma, vai ter momento de grande alegria, de cura, de celebração, e vai ter momento de morte, de perda. Qualquer área que se dedicar, no casamento, no seu relacionamento conjugal, não adianta ficar mudando o seu relacionamento, trocando de mulher, trocando de marido, você vai ter problemas, você vai ter ossos. Então encara a situação, procura ver o que você pode melhorar, busca ajuda, não anda sozinho.
Não seja um desistente da vida. Coloque para você, a partir de hoje, eu vou parecer com Deus, que disse que ia terminar a obra que Ele começou. Eu vou parecer com Jesus Cristo, que disse está consumado. Eu vou parecer com o apóstolo Paulo, que no final da sua carreira disse, combati o bom combate, cheguei lá. Eu fiz aquilo que foi proposto. Por quê? Porque ele desenvolveu uma convicção pela qual ele era capaz de dar a sua vida, e essa convicção estava em Cristo Jesus. Quem anda com Cristo, meus irmãos, ele consegue perceber as coisas pelas quais vale a pena viver e morrer. Aliás, eu li uma frase outro dia que me marcou muito, diz assim, acho que foi o Bill Hybels que disse isso, mas eu não sei se ele estava citando alguém. Ele disse assim, quem não tem pelo que morrer, não tem pelo que viver. Se você não tem nada pelo que você acha que daria a sua vida, ou nada ou ninguém, então você ainda não achou uma razão para viver. Porque se você não achou uma razão para morrer, você ainda não achou uma razão para viver. É preciso desenvolver uma convicção pela qual você diz, eu daria minha vida por isso. Paulo expressa isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, de uma maneira muito bonita, quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Ele chegou a um certo ponto que ele disse, para mim o viver é Cristo, e morrer é ganho. Ele desenvolveu uma convicção pela qual ele daria a sua vida. Sexto lugar, reconheça as novas lideranças que se levantam ao seu lado e contribua para que elas sejam bem-sucedidas. Pessoas que chegam ao final de suas carreiras, não são pessoas que saem esmagando os outros, não são pessoas que saem pisando das novas lideranças, não são medrosos, não são covardes, não são inseguros. Eles sabem o seu valor, sabem o seu lugar, sabem o seu espaço, por isso as pessoas florescem ao lado delas. Versos 28 a 31, aqui no meião, Paulo vai dizer o seguinte, no começo, ele diz assim, verso 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Paulo estava entregando a igreja de Éfeso aos seus líderes locais. E Paulo investiu nessas lideranças. Lá no final ele vai dizer, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo investiu nessas lideranças. Nós temos um seminário na nossa igreja, um polo teológico, porque o Senhor colocou no meu coração esse desejo, um sinal da vocação aprovada por Deus, é que essa vocação gera outras vocações, porque sucesso sem sucessor é fracasso. É preciso que você entenda que a obra da qual você participa precisa ser maior do que você, maior do que a sua geração, e para as futuras gerações, e para isso é que você precisa preparar novos líderes, receber novos líderes, amparar novos líderes, novas lideranças. Você pode ser traído, você pode ser passado para trás, pode, é um risco que você tem que correr, mas muito pior do que isso, é chegar uma hora e você olhar para um lado, olhar para outro, e você não ter para quem passar o bastão. A tua obra termina em ti mesmo. Essa não foi uma grande obra. 7º lugar, paute sua vida de tal modo a se tornar um exemplo a ser seguido. Versos 33 a 35, onde Paulo fala da sua conduta ética, que não cobiçou prata, nem ouro, nem roupas, nem vestes caras. Vós mesmos sabeis, com estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo, diz a minha versão, em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando das palavras do Senhor Jesus. Paute a sua vida de modo a se tornar um exemplo. As pessoas que chegam ao fim da sua carreira são pessoas que têm limites éticos, são pessoas cuja conduta são dignas de serem imitadas ou de ser imitadas.
Paute a sua vida, tenha cuidado, porque se você cai, porque se você erra, porque se você tem um desvio, a sua obra é interrompida. Quantos líderes fantásticos em termos de capacidade produtiva, de inteligência, hoje estão atrás das grades, porque não souberam pautar a sua vida de modo a se tornar um exemplo digno de ser seguido. Como nosso país precisa de referenciais éticos em todas as áreas. Proponha-se a ser um referencial ético, um exemplo a ser seguido. Em 8º lugar, conduza a sua vida de modo a deixar saudade, não apenas fazer falta. Versos 36 e 38 diz que Paulo, quando acabou de falar, e eles choraram em alta voz e abraçavam com sentimento, com dor no coração, especialmente porque Paulo dissera que eles não se veriam mais. Paulo está deixando uma cidade, está deixando uma igreja e está deixando saudade. Há um texto na Bíblia, meus irmãos, 2 Crônicas 21, 20, que eu peço, é como se fosse o negativo. Aquele texto que eu peço, Senhor, que isso nunca aconteça na minha vida, por onde eu passar. O texto diz que quando determinado rei morreu, Jeorão, o nome desse rei, diz o texto que ele foi sem deixar de si saudades. 2 Crônicas 21, 20. Jeorão morreu sem deixar de si saudades. E é interessante que há uma diferença entre fazer falta e deixar saudades. Existem pessoas que quando vão embora fazem falta. Nós sentimos falta do que ela fez. Mas existem pessoas que quando vão embora, deixam saudades. Nós sentimos saudades do que ela foi, do ser, do que ela representa enquanto ser humano. Então, conduza a sua vida não só para que as pessoas sintam falta de você. Tem pais de família, tem chefes de empresa, tem pastores de igreja, tem líderes das mais diversas áreas que trabalham muito para que eles sintam a satisfação de saber, depois que eles saírem, que aquelas pessoas estão sentindo falta deles. Fizeram um mau trabalho. Essa semana, olhando as postagens lá da igreja que eu pastorei em Cabo Frio, me alegrei por ver a festa que eles estão fazendo em relação à escola bíblica discipular. Vai ficar funcionando. Qual é a classe? Respostas francas a perguntas honestas. E eu acreditei nos meus alunos. Eles disseram, pastor, nós não queremos parar. Então, sábado, 6 horas, eu estou aqui para receber todos aqueles que tiverem dúvidas honestas sobre o Evangelho. E o assunto da aula é a pergunta que você traz, a dúvida que você traz. Fecha parênteses, a EBD volta no dia 5 de agosto, não é isso? Uma EBD toda normal. Primeiro sábado de agosto, ela volta. Vamos ter esse recesso no sábado, mas a classe para os interessados aí em tirar suas dúvidas vai continuar funcionando durante todo o mês. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com isso. São 8 princípios. Depois você pode ver esse vídeo em casa, depois você pode rever suas anotações. Vá ao pequeno grupo essa semana, não falte. Nós vamos mandar um roteirinho bem interessante para você poder tirar o melhor para a sua vida dessa palavra, que aqui nós não temos como desenvolver mais do que isso. Mas eu quero aqui finalizar com um exemplo de 2 homens. Um que terminou a sua carreira, está vivendo agora a sua velhice, está cuidando da saúde, mas ele concluiu a carreira em alto nível, chama-se Billy Graham. O outro que esteve no mesmo nível do Billy Graham, mais ou menos na mesma época, mas não concluiu a sua carreira, Jimmy Swaggart. Qual é a diferença entre esses 2 homens? Onde o Jimmy Swaggart falhou, quais desses princípios ele deixou de observar para que caísse de uma forma tão terrível e deixasse um vazio tão grande no universo evangélico mundial, especialmente entre os pentecostais, mas ele era ouvido por todas as denominações. Eu acredito que faltou ao Jimmy Swaggart, no começo do seu ministério, fazer o que o Billy Graham fez.
Quando Billy Graham percebeu que seu ministério estava crescendo, estava assumindo dimensões nacionais e depois internacionais, ele orou a Deus e disse: Pai, eu quero estabelecer alguns princípios que vão nortear a minha vida. Primeiro, eu não mexerei com dinheiro. Eu vou estabelecer uma equipe que vai gerenciar os recursos financeiros que já estavam entrando em grande volume e entraram mais ainda depois que o Jimmy Swaggart caiu, para que nunca, jamais eu possa ser acusado de um escândalo financeiro. Segundo, eu vou cuidar para nunca estar a sós em uma situação suspeita com outra mulher que não seja minha esposa. Terceiro, eu vou aceitar a prestação de contas periódica, eu vou praticar a prestação de contas periódicas a um grupo de pessoas sobre as quais eu delegarei autoridade para chamar a minha atenção quando eu estiver tomando algum caminho errado. Esses princípios e outros que foram assumidos por Billy Graham ajudaram este evangelista internacional que ultrapassou qualquer outro evangelista na história em número de pessoas alcançadas pelo evangelho através da sua pregação. Ele chegou ao fim do seu ministério intacto, impoluto, e escreveu agora, recentemente, um livro que fala, dentre tantos outros livros magníficos que ele tem, ele escreveu um que me chamou a atenção pelo título. O livro intitula-se De Volta para Casa. Billy Graham escreveu sobre o envelhecimento, quais são as limitações que o envelhecimento traz, quais são as bênçãos que o envelhecimento traz, e como envelhecer sem perder dignidade, sem perder a alegria, sem perder a satisfação de estar em Cristo Jesus. Se você puder procurar esse livro, puder encontrar esse livro, leia-o, De Volta para Casa. Ele fala da morte, da enfermidade e todas estas coisas. Eu quero deixar com vocês essa palavra, e eu quero convidar você a orar junto comigo por um instante, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Pai querido Deus, amado, antes de mais nada nós queremos te agradecer porque a tua palavra tem ensinamentos para a nossa vida como um todo. A tua palavra nos mostra caminho a seguir, a tua palavra nos dirige, a tua palavra nos orienta em tudo, Senhor. Basta que nós sejamos humildes para buscá-la, sábios para obedecê-la e assim andarmos nos teus caminhos, que são caminhos seguros e que nos levarão a completar bem a nossa carreira. Muito obrigado por isso. Nesse instante eu te peço que o teu Espírito continue falando conosco. E enquanto nós estamos aqui, ó Pai, recebendo essa palavra, coloca em nossos corações o firme desejo de não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé um instante.